A paz do Senhor Jesus, como é que você está? Glorificado é o nome desse Deus lindo, esse nome desse Deus maravilhoso, que cuida de mim, cuida de você, cuida de cada um de nós, amém? Aleluia! Sempre eu digo para vocês, não sei o que passa na tua vida, não sei o que passa na tua história, mas o Senhor me trouxe aqui para trazer para você uma mensagem, aleluia, grandiosa, para compartilhar com você, porque de certa forma é necessário, porque nós devemos estar todo o tempo em alerta de tudo aquilo que nós, aleluia, venhamos a passar. E também, aleluia, que tudo que venhamos a ser, que venhamos a fazer, nós devemos fazer por amor e não por ganância, tá bom? Eu digo para você, glória a Jesus, coloquei por ganância, mas vai assim mesmo. Mas o que eu digo para você, tudo que Deus coloca ao nosso coração nos conduz a vivermos verdadeiramente o Evangelho. O porquê que eu digo isso para você? Porque todos os dias, aleluia, vemos, aleluia, glória, deixa eu fixar aqui, gente, o comentário, aqui a partezinha, por amor ou por ganância. Tudo que a nossa vida venhamos a fazer, tudo vai repercutir quem realmente estamos no caminho do Senhor. Vou te dar como exemplo, aleluia, tudo aquilo que nós viemos a fazer mediante a vontade de Cristo, tudo nosso andar, nosso falar, nosso agir, tudo que venhamos a fazer vai repercutir realmente como somos na presença do Senhor. Então, será que você está na presença do Senhor, aleluia, por amor, ou você está na presença do Senhor por ganância? Por conseguir, por querer aqueles méritos? Porque o que mais a gente observa em muitos lugares, em muitas pessoas, e nos corações de muitas pessoas, aleluia, talvez, sem você perceber, esteja no seu também, aleluia, muitas das vezes esse desejo de ganância, de querer passar por cima do outro, de querer mostrar ao outro, porque de todas as vezes que você foi ferido, que você foi machucado, machucada, nós dentro de nós, todas as vezes queremos fazer o quê? Queremos mostrar às outras pessoas que nós somos capazes. E isso liga todos nós a vivermos no sentido da carne, das nossas emoções e sentimentos. E o Espírito Santo bradava ao meu coração e está queimando esse texto ao meu coração desde ontem para compartilhar com você. Aleluia! E hoje ele complementou aquilo que ele queria falar, aleluia, para compartilhar com você. Porque nós devemos entender, aleluia, que tudo tem que ser por amor, porque até o sacrifício de Jesus Cristo foi por amor, até o amor, aleluia, tão grande do nosso Deus, aleluia, ele tanto amor que tem por nós, ele enviou o seu Filho unigênito para nos salvar, e pela misericórdia também. Mas não busque o Senhor por ganância, por soberba, por ego, mas sim faça aquilo por amor, faça tudo isso por amor. E não só buscá-lo, mas também a pregação do Evangelho em tudo aquilo diante da obra, daquilo que o Senhor tem conduzido você. Faça por amor e não, aleluia, por ganância, querendo ser melhor do que os outros ou simplesmente querendo viver, aleluia, às custas dos outros. Porque o que mais Deus quer mostrar para cada um é que nós devemos sim ser dependente dele, aleluia, buscar a sua presença e ser guiado pelo Espírito Santo, amém? Mas antes de entrarmos no texto, vamos convidar esse cheiroso, ele já está presente aqui, eu sempre convido antes de dar início, eu já consagro antes a live, mas com vocês eu gosto sim de orar, porque nesse momento vocês oram também comigo. Fecha os teus olhos, ore, aleluia, abre o teu coração, deixe cada vez mais esse fluir, essa presença maravilhosa do doce Espírito Santo, aleluia, encher tua alma, encher teu espírito, encher todo o teu ser, amém? Querido Deus, querido papai, é na autoridade do nome de Jesus Cristo que eu convido agora a doce e maravilhosa presença do Espírito Santo. Oh, querido Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo, oh, meu amigo.
Eu já sinto a tua presença aqui. Aleluia, mas eu te entrego a honra, a glória, o poder, tudo. Cada um, cada pensamento, cada coração, cada vida, Espírito Santo, que está aqui, porque todos pertencem a ti. Se o Senhor trouxe aqui é porque o Senhor quer falar com eles. O Senhor quer cada vez mais instruí-los, aleluia, mediante a tua vontade, para que eles sejam cada vez mais sábios, aleluia, inteligentes, ou aleluia, obedientes na tua palavra. Oh, querido Espírito Santo, nos ajuda no caminhar, nos ajuda a cada vez mais andar segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Aleluia, em nome de Jesus Cristo, derrama sobre cada um deles o entendimento, Senhor. Vai abrindo as comportas do coração, vai abrindo, Senhor, a mente deles, ó Pai. Vai tirando toda a cegueira espiritual, livrando, Senhor, tirando também, ó Pai, aleluia, todos os tampamentos de ouvido, onde muitos estão com os ouvidos tapados, para não ouvir a verdadeira palavra, que é o verdadeiro evangelho que provém de ti, que é a verdadeira revelação, que é a tua palavra, Senhor, daquilo, Espírito Santo, que o Senhor quer falar com todos, aquilo que o Senhor mesmo falou com os apóstolos e continua repercutindo e falando para todos aqueles que se permitem ser os teus instrumentos com o coração totalmente aberto. Oh, Espírito Santo, derrama cada vez mais sobre a vida de cada um. E na manaia sou eu que ouvi a Sara, na manaia cada vez mais esse entendimento, para que eles entendam, Senhor, que tudo provém de ti, a palavra é tua, o mover é teu, essa live é tu, tudo pertence a ti, e que eu estou aqui diante da tua obediência, diante da tua vontade, para ser obediente a ti, aleluia, diante do teu querer, porque eu estou sendo obediente a ti, Espírito Santo. Eu só tenho que te agradecer por cada um que está aqui, vai derramando, transformando, libertando, curando, aleluia, vai fazendo a tua obra dentro dos corações e na mente de cada um, para que eles vivam verdadeiramente esse evangelho pelo qual o Senhor Jesus Cristo pregou naqueles momentos onde ele estava lá, sim, Senhor, antes de ser morto, antes de ser crucificado, Senhor, e antes de subir aos céus. O verdadeiro evangelho, oh aleluia, o verdadeiro evangelho, que é o verdadeiro evangelho do amor, da misericórdia, da compaixão para com o próximo, o amor para com Deus, a obediência para com Deus, Senhor, e as renúncias. Oh, papai querido, eu só tenho que te agradecer, Senhor. Vai derramando, Senhor, vai derramando mais e mais da tua presença, em nome de Jesus. E você diz amém. Glória, a paz do Senhor, Bruna. Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. E eu digo para vocês, aleluia, porque, aleluia, o Senhor tem falado muito forte ao meu coração, que todas as pessoas, elas buscam o evangelho de Cristo por achar, tem algumas pessoas, não são todas, tá, queridos? Mas algumas pessoas buscam com o desejo de ficar famosos, de conseguir aquilo, de isso e aquilo, enfim. Mas não entendem que realmente o verdadeiro evangelho são as renúncias. Aleluia, viver realmente por amor. Aleluia, estar na presença dele por amor. E quando Deus colocava meu coração sobre a palavra de hoje, por amor ou por ganância, o Senhor colocava meu coração dizendo assim: filha, fale a eles, porque eles precisam estar cada vez mais alertados, porque cada vez mais que a gente ouve, eu digo para você, para onde a gente vai, são pessoas imperfeitas, são assim como eu sou. Não, eu sou cheia de falhas, queridos, mas o que a gente tem que viver, aleluia, é o verdadeiro evangelho, meditar verdadeiramente na palavra e perguntar ao Espírito Santo o que ele quer falar nas entrelinhas. Onde muitas das pessoas só tem pregado o oba-oba, só tem pregado aquilo que as pessoas vão conseguir, ganância, dinheiro, fama, tudo isso. E o que eu digo para você, Deus sim abençoa, Deus sim prospera, Deus faz sim na vida de cada um. Mas as pessoas primeiro precisam entender que é necessário viver as renúncias, é necessário viver, aleluia, o verdadeiro evangelho, para que tudo aquilo que Deus promete, aleluia, que eu te abençoarei, aleluia, ele mesmo diz. Porque quando a gente se rende a Jesus Cristo, nós passamos a ser descendência de Abraão. Assim fala mesmo no texto de Gálatas, para você entender. Nós passamos a ser descendência de Abraão. E quando passamos a ser descendência de Abraão, é por causa do sangue de Jesus. É por causa do sangue de Cristo derramado sobre a nossa vida. Porque, aleluia, Abraão, aleluia, ele é do povo judeu. Os judeus são, aleluia, estão seguindo, aleluia, Abraão. Aleluia, tudo aquilo que Deus entregou para Abraão, mas entenda, Moisés também.
Mas nós passamos a ser descendência, então as promessas, aleluia, passa a ser, aleluia, repercutir, verberar, aleluia, sobre a nossa vida também. Então Deus nos convida todos os dias, o Espírito Santo maravilhoso, doce Espírito Santo, nos convida a cada vez viver essas renúncias para que venhamos ser realmente os filhos de Deus, filhas de Deus, para viver debaixo da vontade do Senhor. Digo para você, não estou dizendo que Deus não abençoa, não é isso, porque Deus abençoou Abraão, Deus abençoou Isaac, Jacó e tantos outros, aleluia, quando eles foram obedientes à palavra. Mesmo que chegam momentos que eles foram desobedientes, mas eles colheram aquilo que eles foram desobedientes. A ganância levou a eles a agir de forma errada, agir em pecado, sim, mas eles colheram o fruto daquilo que eles plantaram. Aleluia, mas mesmo assim, Deus não deixou de abençoar, mesmo assim, Deus não deixou de amar. E assim eu digo para vocês, o verdadeiro evangelho é isso, não buscar o Senhor por ganância, mas sim por amor, por Ele ser quem Ele é. Ele tem misericórdia por nós, sim. Misericórdia por nós, queridos. Cada vez mais. Aleluia. Amor por nós. Porque se o Senhor quisesse, Ele destruiria a terra num só falar, num só sopro. Mas mesmo assim, Ele continua olhando para todos aqueles que têm o coração quebrantado. Eu sou uma delas. Você que está aqui porque você deseja estar na presença do Senhor, você é uma dessas pessoas que tem um desejo de se aprofundar mais na presença do Senhor, de conhecê-lo mais, mas permita-se também viver o verdadeiro evangelho, e não aquilo que muitas das pessoas estão sendo pregados, aleluia, para alimentar o ego, para alimentar aqueles sentimentos pelos quais elas querem viver e usufruir das coisas daqui da terra, em vez de usufruir das bênçãos do Senhor verdadeira, que a principal bênção do Senhor sobre a nossa vida é a salvação. A principal bênção sobre a nossa vida, o presente maior que nós temos, aleluia, foi de graça, aleluia, recebemos de graça, mas aleluia, diante de um sacrifício perfeito, de um preço caro, aleluia, é a principal bênção, é o principal tesouro, é o principal ouro. Não há nada nesse mundo que venha, aleluia, ocupar esse presente, essa joia que nós temos em nossas mãos disponível para vivermos verdadeiramente. O amor incondicional do nosso Deus sobre nós, sobre a nossa família, aleluia. Mas devemos sim viver verdadeiramente o evangelho. Não estou dizendo que Deus não ame essas pessoas, pelo contrário, vou dizer para vocês que Deus ama sim. Mas tem pessoas que vão sim a ser arrebatados e tem pessoas que não vão ser, porque estão sendo guiadas pela sua ganância. E não pelo verdadeiro evangelho. Está naquele sentido de egocentrismo, de viver aquilo que elas querem viver para conseguir aquilo que ela quer. Aleluia. E o texto que o Senhor colocou no meu coração e o Espírito Santo estava queimando desde ontem dentro do meu coração, encontra-se em 1 Coríntios capítulo 3. Vou ler alguns versículos. O versículo 4 diz assim: porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelas quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores, ou seja, contribuintes de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como um sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Aleluia, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento.
mas o tal será, guarde essa palavra, será salvo, todavia, como pelo fogo. Mas não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Entenda, nós somos a imagem e semelhança de Deus. O que seria essa imagem e semelhança de Deus? Não é na aparência física, mas é o Espírito de Deus que habita dentro de nós. O Espírito, pelo qual não é o Espírito Santo, mas o Espírito. É o Espírito que está dentro de nós. Nós somos corpo, alma e espírito. E o apóstolo Paulo deixa bem claro, onde estava tendo muitas divergências na igreja de Corintos. Onde muitas das pessoas ficavam questionando, dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano. E assim continua dentro da sociedade hoje. Eu sou da igreja tal, sou da igreja tal, sou do pastor tal. Continua do mesmo jeito. Mas vocês precisam entender qual o principal fundamento, quem é o principal aí, Jesus Cristo. Onde muitas das pessoas dizem, não, se eu não for daquela igreja, se a pessoa não for daquela igreja, se a pessoa não fizer isso, não será salva. Quem é que diz algo? Porque o que mais podemos observar, aleluia, que quem salva é o sangue de Jesus, porque foi Jesus que morreu naquela cruz. Foi ele com os braços estendidos, onde onde seu sangue foi derramado, aleluia, sobre a terra para nos salvar. Por amor incondicional. Mas eu pergunto para você, onde é que estão essas pessoas onde gosta de ficar dizendo que igreja tal, fulano, beltrano e assim sucessivamente, que onde diz que pessoas são mais perfeitas do que outras? Digo, por exemplo, nesse próprio texto, onde uns diziam, é porque é o apóstolo Paulo, ou não, porque foi Apolo, porque uns começaram a idolatrar, de certa forma, eles, mostrando, não, porque isso, porque aquilo. E o apóstolo Paulo estava alertando eles, eu não sou nada, gente. Eu plantei, aleluia, eu falei do próprio Senhor Jesus Cristo para vocês e plantei dentro do coração de vocês o verdadeiro evangelho. E chegou um momento que Apolo, aleluia, como um instrumento do Senhor também, ele regou, ou seja, deu um mantimento, ele continuou falando daquilo que ele aprendeu pelo próprio Espírito Santo, daquilo que também ele viveu e estava vivendo. Mas o que é que acontece? Estava vivendo. Mas o que é que acontece? Aleluia! Quem é que dá o crescimento? O apóstolo Paulo deixa bem claro para as pessoas quem dá o crescimento de tudo aquilo que se é plantado, aleluia, de se é regado, é o próprio Senhor. Mas o que eu acho impressionante no texto, aleluia, é que o apóstolo Paulo diz assim, eu como sábio arquiteto, ou seja, diante de uma sabedoria exorbitante que o Espírito Santo deu a ele, em dizer que o fundamento é Cristo, como nós sabemos, mediante as palavras que o Espírito Santo guiou ele, mas também o Espírito Santo diz assim, olha, vocês podem ser sábios em tudo aquilo que você pode viver e pregar. Como, Claudiane? Como assim? Que quem sabe das coisas é o Espírito Santo? Sim, exatamente, mas ele entrega para todos aqueles que querem verdadeiramente viver o verdadeiro evangelho. A sabedoria que o Espírito Santo quer entregar, aleluia, é a sabedoria que vem do alto. Não é sabedoria de homens, não. A sabedoria de homens são sabedorias falhas, onde pessoas vivem segundo o que elas querem viver. O seu egocentrismo, eu vou sempre dizer para vocês, as ganâncias, a soberba, o orgulho que o próprio Satanás coloca dentro do coração das pessoas. Para que vocês entendam, aleluia, é algo fundamental entendermos, aleluia, que Jesus, aleluia, é o principal. E ele foi, sim, a pedra de tropeço sobre a vida daquelas pessoas. Por quê? Como assim, Claudina, pedra? Aleluia, porque muitas das pessoas, para viver o verdadeiro evangelho, tem umas, aleluia, que tem que prestar atenção para não vir cair. Tem que olhar para o chão, olhar para onde está indo, para tudo aquilo que está ouvindo. O apóstolo Paulo deixa bem claro nesse texto, tenha cuidado, para que vocês não venham ouvir aquilo e venham se contaminar sobre um falso evangelho, aleluia. Que não fale do Senhor Jesus Cristo, que o principal fundamento é Ele. O Senhor fala, o apóstolo Paulo deixa bem claro e nos dizer, aleluia, que tudo isso está ligado, aleluia, a momentos, aleluia, antecedentes daquilo que nós, aleluia, vamos viver ou não.
Vou te dar como exemplo. O texto deixa bem claro, onde o apóstolo Paulo diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já é posto. Qual é Jesus Cristo? Tem pessoas que começam a pregar sobre Jesus, mas tem pessoas que, aleluia, distorcem. Tira o foco de Jesus. Coloca outras coisas. Lembre-se, o foco é Jesus Cristo. O Espírito Santo vai sempre conduzir para Jesus. Sempre o Espírito Santo vai conduzir a Jesus. Quando você ouvir alguma pregação e em qualquer outro lugar que o foco não for Jesus, aleluia, pode ter certeza, essa igreja é anátema. O próprio apóstolo Paulo deixa lá em Gálatas, claríssimo, no capítulo 1. E você tem que entender, todo aquele evangelho que vai ser contra o evangelho de Cristo, todo aquele, Claudine, mas tem lugar que fala um pouquinho, mas depois mudou, queridos. Mudou, o foco sempre é Cristo, o foco é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. O foco, aleluia, é o Espírito Santo. Sempre será eles. Sabe por quê? Porque eles são um só e o Espírito Santo sempre vai conduzir para Jesus. Sempre o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O próprio Senhor Jesus mesmo deixou claro. Ele vos falará, ele vos revelará a verdade. E a verdade quem é? O próprio Senhor Jesus Cristo. Onde você ouvir outra palavra que não seja de Cristo, outra pessoa, colocar outro fundamento, não vem do Senhor. Gálatas capítulo 1. Aleluia. Versículo 6 em diante diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para o outro evangelho, o qual nem é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além daquilo que já tenham anunciado, seja anátema. E o que significa anátema? Seja condenado. Aleluia. Assim como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. E o que significa anátema? Significa condenado. Claudine, mas todos já estão condenados. Sim. Essa pessoa que começa a pregar um evangelho, essa pessoa, ao mesmo tempo que está pregando algo diferente, que não seja Jesus Cristo, essa pessoa está andando segundo a condenação. Está andando segundo as suas vontades e está condenada. Mas aqueles que se rendem para Jesus Cristo de verdade, aleluia, e pregam o evangelho de verdade, esses, aleluia, esses são salvos. Mas o Senhor fala bem claro, aleluia, falou bem claro para mim, dizendo assim: filha, existem muitas pessoas que mesmo diante do evangelho, mesmo pregando o evangelho, ou aleluia, mesmo falando de Jesus, chega um determinado momento da sua vida que a soberba e o ego sobe ao seu coração e a ganância pela qual ela começa a ser dominado por aquilo, dominado porque faz parte do DNA. Eva teve ganância sobre aquele fruto. Eva teve ganância de ser como Deus, aleluia. E assim, aleluia, muitas das pessoas não entendem. Satanás sempre coloca no coração das pessoas a ganância. Quando ele tentou Jesus, ele colocou para ver se você quiser eu te dou tudo isso. Tudo é meu, eu posso te oferecer o poder, a glória. Eu fico imaginando Jesus pensando: tudo isso é de meu pai, eu sou filho do meu pai, então automaticamente é meu. E como é que ele está oferecendo algo que não é dele, que eu sei que eu vou morrer na cruz, ressuscitar, porque eu vim para isso? Eu fico imaginando Jesus pensando, né? Porque ele não falou. Mas eu digo para vocês, irmão, eu fico imaginando ele pensando. Mas diante de tudo isso nós somos tentados. Então você tem que se posicionar como filhos e filhas de Deus. E para entender isso, você precisa viver verdadeiramente o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é renúncias. É deixar essa soberba, esse orgulho, aleluia, a falta de perdão, dominar o teu coração. Você deixar isso, porque isso está dominando o teu coração. E tem pessoas que estão agindo dessa forma, queridos. Pregando o evangelho de Cristo mesmo.
Mas o seu coração está corrompido, o seu coração está ganancioso. Mas Deus não deixa de usar essa pessoa, oh, aleluia, mesmo que algumas dessas pessoas não tenham unção e mesmo que elas só estejam falando pela letra. Mas porque a palavra precisa ser pregada. A palavra precisa, aleluia, ser disseminada, de falada, ser falada, é falada, falada. Mas o que eu digo para você, aleluia, que o Espírito Santo colocou no meu coração mais e mais, aleluia, dizendo assim, filha, quantos estão agindo dessa forma? Sobe em cima do púlpito, mas oferecem, ficam falando o quê? Eu vou te dar um exemplo, para que vocês entendam. O que é, oh, aleluia, a responsabilidade de uma pregação do evangelho, de viver para Cristo. E não estou colocando medo para vocês não, queridos. Pelo contrário, eu estou abrindo os seus olhos daquilo que o Espírito Santo falou para mim. Porque o que acontece hoje, as pessoas vivem um evangelho Nutella, onde tudo para elas são fácil. E tem pessoas que dizem, não, eu não estou acontecendo nada de ruim, não está acontecendo guerra nenhuma. Porque estão vivendo segundo as trevas. Mesmo dizendo assim, eu sou de Jesus. Mas o seu coração está corrompido. E o inimigo não toca quando aquelas pessoas estão andando segundo a vontade dele. Tem pessoas que estão sendo instrumento do maligno dentro das igrejas, querido. Das igrejas. O inimigo está dentro, muitas das vezes, sem a pessoa perceber, dentro das igrejas, usando pessoas, fazendo contendas, e as pessoas não percebem isso. Desde quando Deus é Deus de contenda? Desde quando Deus é Deus de discórdia? Desde quando Deus, oh aleluia, é Deus de fazer com que, aleluia, as pessoas tenham discussões? Quem coloca isso no coração das pessoas é o próprio inimigo, onde elas dão a brecha. Aí eu pergunto para você, onde habita o verdadeiro evangelho dentro dessas pessoas? Onde está, oh, aleluia, o verdadeiro evangelho, aleluia, dentro dessas pessoas? Porque a partir do momento que ela abre o seu coração para andar segundo as suas vontades, segundo os seus desejos, aleluia, pode ter certeza, queridos, aleluia, elas estão sendo guiadas, não pelo Espírito Santo, mas sim pela carne, porque a carne leva à morte. Oh, aleluia, o pecado leva à morte, e a morte eterna. O texto deixa bem claro. Pessoas pregam o evangelho. Vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu ia dizer. Pessoas começam a pregar um evangelho fácil, um evangelho de oba-oba, um evangelho Nutella, um evangelho que você vai ser rico, que você vai ser famoso, que isso e aquilo, mas não prega o verdadeiro evangelho. Mas entenda, ao mesmo tempo que essas pessoas pregam o evangelho, aleluia, elas estão vivendo aquilo. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Porque se chegou alguém que estava vivendo o verdadeiro evangelho, vamos supor, eu chego junto de você e falo que tem que ter um arrependimento, que você tem que mudar seu jeito de agir, e tudo isso eu vou explicar para você, e você se rende a Jesus Cristo. E aí o fundamento que é Cristo, o verdadeiro evangelho, você se rende a esse fundamento que é Cristo. E aí você se rende e vai para uma congregação. E essa congregação começa a implantar, começa a regar dentro do teu coração que Deus é amoroso, que Ele abençoa, sim. Mas o tempo todo você, aleluia, você pode viver do jeito que você quer, que você pode continuar do jeito que você quer, que não tem problema nenhum, queridos. E aí onde essas pessoas começam a viver esse evangelho, daquilo que de certa forma Deus usou a minha vida para plantar, oh aleluia. E o que é que acontece? O inimigo começou a plantar, oh aleluia, regar, aleluia. A regar e ao mesmo tempo plantar outro fundamento que não é o verdadeiro evangelho. E a pessoa vai colher como consequência isso. Aquela pessoa, aleluia, que está lá, que está pregando, aleluia, algo que não vem de Deus. Algo que, eu estou dizendo, queridos, para você entender que Deus, Ele abençoa. Mas o que, quando Jesus falou da parábola, quando Jesus falou com aquele rico, aquele menino que era rico, o jovem rico. Quando Jesus disse assim, você obedece seu pai, obedece sua mãe, honra teu pai, tua mãe, disse os mandamentos para ele. Ele fez, não, tudo isso eu faço. Aí Jesus disse mesmo, a gente tá faltando uma coisa, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Jesus não estava dizendo literalmente para ele vender. Porque Jesus sabia. Jesus sabia o coração dele. Jesus estava falando do coração dele. Você está colocando esses bens, tudo isso que você tem, no lugar de Deus, no lugar do meu Pai.
Então existem pessoas que não compreendem. Tudo aquilo que é colocado, aleluia, no lugar de Deus, no lugar do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, essa pessoa está condenada, ela é anátema. Renamanaiaçô, seja anátema. Por quê? O apóstolo Paulo deixa claro sobre isso. Porque muitas das pessoas não compreendem, aleluia, o verdadeiro evangelho, que são renúncias. São renúncias verdadeiras. E eu digo para você, e essas pessoas que vivem a obediência do verdadeiro evangelho, não é fácil porque elas são apontadas, são criticadas, oh aleluia, são julgadas. Mas o que importa, aleluia, é viver e sentir que está sendo obediente. E o inimigo se levanta, queridos, sobre essas pessoas que estão vivendo, aleluia, na obediência. E o porquê que o inimigo não se levanta sobre essas outras pessoas? Sabe por quê? Porque as pessoas estão andando segundo a vontade dele. Tá ouvindo a voz dele. E é isso que o inimigo começa a colocar dentro do coração das pessoas. Coloca ganância, soberba, aleluia, ego, um egocentrismo tão grande onde a pessoa só pensa nela. É o tempo todo nela. E se for possível, passa por cima de outros. E o Senhor está dizendo assim, se for possível, aleluia, distorce no evangelho, se para conseguir aquele cargo, se para conseguir aquela situação, para conseguir aquele emprego, aleluia, mesmo sendo de Cristo, vai procurar outros meios, fazendo macumbas e outras coisas para conseguir aquilo. Que evangelho é esse? Que rendimento é esse? Que redenção é essa que você está buscando de verdade? Reina Manaiaçô. Quantas pessoas têm vivido isso? Quantas pessoas têm feito isso porque estão ouvindo a voz de Satanás? E o texto diz, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, entenda, tudo aquilo que se é pregado dentro do coração, em cima do fundamento principal que é Cristo, está sendo plantado, mas entenda, vamos supor que eu estou falando para você do arrependimento, que é assim que eu estou sendo, aleluia, o Senhor sempre me guia para você se arrepender de todos os teus erros. Esse é o verdadeiro evangelho, o arrependimento. O arrependimento, aleluia, é o verdadeiro evangelho, porque Jesus pregou sobre isso, João Batista pregou sobre isso, os apóstolos pregou sobre isso. Esse é o verdadeiro evangelho, esse é o verdadeiro evangelho sobre ouro. Aleluia, sobre pedras preciosas, tudo isso, oh, aleluia, que não é destruído, aleluia, onde as pessoas, aleluia, estão cada vez mais firmados na rocha. Cada vez mais, aleluia, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, ela entende que precisa se arrepender e precisa mudar de mente, mudar de atitude. Mudar, oh, aleluia, mudar para Cristo é algo extraordinário e sua bênção, oh aleluia, não pense aqui na terra, Deus abençoará sim, mas a principal bênção que nós recebemos é a salvação para que a gente venha estar com Ele para todo sempre. Rei Anamanaiaçu, é o principal bênção, é o principal tesouro. E aqui ele está falando, oh aleluia, de quê? Do galardão. Agora, como eu disse para vocês, imagina, eu estou pregando para vocês sobre arrependimento e entra outra pessoa que começa a pregar outra coisa, outro evangelho, colocando em cima do fundamento principal que é Cristo. Eu fiz a minha parte. Como instrumento do Senhor, eu fiz a minha parte. E ali, oh aleluia, eu vou colher uma pedrinha. Eu vou receber uma pedrinha do Senhor. Porque eu estou falando o verdadeiro evangelho, mas aquela pessoa que está distorcendo o evangelho, ela não vai colher, pelo contrário. Além dela ser queimada, a obra dela ser queimada, oh aleluia, se aquela pessoa que ela pregou, aleluia, tudo aquilo que ela venha viver, oh aleluia, queimar também, a culpa vai ser da outra. Vai ser da outra, porque é responsabilidade de cada um. Oh aleluia. E ninguém entende isso. Ninguém compreende isso. O texto é bem claro. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, eu plantei, mas Apolo estava regando, mas Deus dá o crescimento. Mas entenda, eu sei da responsabilidade. Ele estava deixando bem claro, o verdadeiro evangelho, eu sei a responsabilidade. E uma pessoa que estava regando, oh aleluia, ele também sabe.
Mas tem pessoas que chegam para colocar outro fundamento. E aqueles que estão recebendo, oh aleluia, recebe se quiser. Sabe por que recebe se quiser? Porque se não lê a palavra, vê quando as coisas estão erradas, sai. Se afasta desses lugares. Aleluia, mas Claudiane, a gente não pode ser assim. Tenha cuidado com tudo aquilo que você está ouvindo. Com tudo aquilo onde você vê, aleluia, tudo distorcido. Mas tem momentos que Deus, aleluia, aleluia, vai abrir mais e mais os olhos das pessoas para mostrar a ela. Aquelas pessoas que estão andando segundo a vontade deles, do Senhor, e não a vontade dos homens. Existem tantas pessoas, queridos, que têm um temor, que amam verdadeiramente a Deus, que não buscam o Senhor por ganância, mas sim por Ele ser quem Ele é. Mas estão presas, aprisionadas na gaiola. E eu pergunto a você, presas, aprisionadas em gaiolas, diante de doutrinas que não são de Deus, mas sim de homens. Deus nos fez para sermos livres, queridos. Jesus morreu na cruz do Calvário para sermos livres. Mas não é livre segundo as nossas vontades. É livre da condenação. Aleluia. Livre, aleluia, das maldições hereditárias. Livre para a gente receber a cura que o nosso Senhor derrama sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Livres. Livres de quê? Da opressão do maligno, dos levantes do inimigo, daquilo que ele venha se levantar sobre a nossa vida. Aleluia, livres, para que ele não venha, o inimigo não venha ceifar, para que o inimigo não venha tomar nossa alma. O livre é isso, da condenação eterna. E as pessoas não compreendem o verdadeiro evangelho. E quando se é pregado, aleluia, sobre o verdadeiro evangelho, Claudiane, não é assim. Vá questionar com Deus. Vá falar com Ele. Porque a palavra deixa bem claro sobre isso. É o arrependimento, queridos, é a mudança de mente. Para que sejamos guiados pelo Espírito Santo. Para que venhamos ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo, gente. Aleluia. Aleluia. Mas, Claudiane, como é que a gente vai ter a mente de Cristo? A mente de Cristo, queridos. Aleluia. É o Espírito Santo. Ele habita dentro de cada um daqueles, dentro de cada um que já se rendeu a Jesus, que confessou, aleluia, que crê no seu coração e confessou para a justiça, para a salvação, aleluia, crê no seu coração e confessou para, aleluia, confessou, aleluia, para a salvação, aleluia, e crê para a justiça, mas o que mais nós podemos observar é que muitas das pessoas não compreendem. Muitas das pessoas não entendem o verdadeiro evangelho. O texto é bem claro, o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu não sou nada, gente. Mas aquilo que eu sabia que era a minha responsabilidade, como pessoa que está sendo guiada pelo Espírito Santo, como pessoa, oh aleluia, que recebeu diante da vontade do Senhor, aleluia, a sabedoria como sábio arquiteto, vai plantando, vai colocando, vai mostrando. E eu estou aqui, através do Espírito Santo, para dizer para vocês, arrependam-se das suas atitudes, dos seus pensamentos. Mesmo que você já seja de Cristo. Porque eu digo para vocês, porque eu também, a todo momento, digo, Senhor, me arrependo, Senhor. Quantas das vezes eu estava agindo, logo no início, a ganância, isso, porque quantas pessoas, não, Senhor. E quando chegou um dia, eu disse, Senhor, como é que o Senhor está mandando pregar o evangelho, não tem ninguém? E eu estava querendo o quê, querido? Eu estava querendo fama, ganância, querendo conseguir esses desejos da carne. Mas teve um dia, queridos, que ele falou algo tão forte que eu nunca mais esqueço. Que eu nunca mais esqueço. E eu digo para vocês, para você entender a responsabilidade da pregação, a responsabilidade de fazer algo para o Senhor. E sabe o que ele disse para mim? Filha, primeiro eu trabalho no pouco, para que você venha, aleluia, ter maturidade para viver o muito. Mas, filha, você precisa entender que não é o que você quer, mas sim o que eu quero. Terceira coisa, filha, você precisa entender, oh, aleluia, aleluia. E foi aí que queimou, que eu disse, Senhor, que antes dessas pessoas receberem essa palavra,
daquilo que você abre a sua boca, que eu estou sendo, aleluia, eu estou sendo um instrumento de Deus para falar, aleluia, mas é o Espírito Santo. Mas eu estou recebendo o primeiro. Quando Deus disse isso para mim, queridos, é Deus que está recebendo o primeiro. Onde ele olha do seu trono e vê Claudiane lá, olha, ela está falando isso, está sendo guiada pelo meu espírito, aleluia, mas tem algo dentro do coração dela que precisa ser tirado. Ah, tem aquilo ali que precisa ser consertado. E quando ele disse isso para mim, eu entendi, aleluia, que nada disso aqui importa. Porque no início, queridos, eu vou ser sincera, não adianta mentir. Diante de Deus, diante da presença maravilhosa do Espírito Santo, no nome de Jesus, eu achava, porque eu quero ser famosa para pregar a palavra, porque é algo que queimava dentro de mim, mas a ganância, a soberba, o orgulho, aleluia, de certa forma para esfregar na cara de pessoas, estava dentro de mim. E eu disse, quando Deus falou comigo, eu disse, Senhor, tira isso de mim. E eu digo isso para vocês com alegria, porque o Senhor tirou, queridos, e tem tirado todos os dias coisas que são desagradáveis a Ele. Para que a gente venha, para que eu venha falar disso, é porque o Senhor já tratou em mim. Para que o Senhor, aleluia, venha usar minha vida, aleluia, é porque Ele já tratou em mim. E hoje, tudo que eu faço para Ele é por amor. Aí diz assim, Cláudia, você nunca amou. Não, eu sempre amei. Mas o que é que acontecia? Eu colocava como foco, não, aleluia, não por amor, mas sim por ganância, por orgulho, por querer isso, pelo egocentrismo, querido. Pelo meu ego, na época. E o Senhor começou tratando, começou arrancando e continua arrancando coisas desagradáveis que está dentro de mim, porque eu digo para vocês, somos falhos todos os dias. Pecamos por pensamentos, palavras e atitudes. Mas quando eu digo para vocês que nós somos falhos, existem coisas dentro de nós que nós não sabemos e Deus vai revelar. E Ele revelou porque eu me achava como se eu fosse perfeita demais, santa demais. E desde quando, queridos? Desde quando? Se eu fosse perfeita demais ao ponto, aleluia, eu já tinha sido arrebatada. Deus tem feito, peraí, deixa eu tirar a Claudina aqui com Enoque. Deixa eu levar ela como Elias. Mas, querido, tem coisas ainda. Tem muitas coisas que precisam ser tiradas, ser trabalhadas, ser lapidadas. Dentro de cada um de nós. E ser obediente à pregação do Evangelho. E aquilo que o Senhor vai levar. Aquilo, e tudo isso é consequência, mas diante de quê? Do amor, da obediência. Porque não adianta, gente. Não adianta você viver um evangelho sem obediência. Eu digo isso por experiência. Não adianta você, aleluia, andar um evangelho sem obediência. A gente tem que olhar que o evangelho, para muitos é difícil, para outros é mais fácil. Tem outras pessoas que dizem assim, Claudiana, eu não consigo, mas por causa da carne. Mas quando a gente compreende que a gente não consegue mais olhar para essas coisas, eu digo para vocês, eu olho para as coisas dessa terra, diante do sentimento que eu tava de ganância. Ganância em tudo, queridos, ganância em tudo, de comprar, vestir, de tudo, de comer, de tudo, tudo isso. Mas quando o Senhor falou comigo e quando eu entendi, aleluia, eu estou dizendo isso para você entender que é necessário cada um. E a todo dia o Senhor tem lapidado. Porque o inimigo lança seta, o inimigo se levanta, usando pessoas para nos ferir. Mas mesmo assim, aleluia, o Senhor continua trabalhando e arrancando. E o arrependimento é todos os dias. Aceitar Jesus é todos os dias. Por quê? Porque todos os dias devemos nos arrepender dos nossos atos, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, de tudo aquilo que nós falamos. Tudo isso, gente, é todo dia. Mas já disse sim a Jesus. Glória a Jesus.
Você já disse sim, mas é todos os dias que você tem que dizer. Não é só por causa de um dia. Mas é você reconhecer que foi por amor que ele morreu naquela cruz. E você tem que buscar ele por amor. Quando você compreender isso, o evangelho vai ser leve. Quando você compreender isso, o evangelho vai ser suave. Quando você compreender isso, oh aleluia, aquele jugo que você sentia, oh aleluia, vai ser, aleluia, leve. Porque vai ser entregue totalmente a Jesus. Porque Jesus mesmo disse, aleluia, o jugo é suave, meu jugo é suave. Ele está dizendo assim, ó, tudo aquilo que eu peço para vocês é suave, porque eu já carreguei todo o preço. Eu já carreguei todo o preço. O peso de tudo eu carrego por vocês. Eu já carreguei naquela cruz. E hoje, aleluia, Jesus disse assim, eu já estou junto do Pai. Não pense que tudo aquilo que você venha fazer, aleluia, é muito difícil. Sim, tem coisas que são difíceis. Mas difíceis, aleluia. Difíceis Jesus já carregou por mim, por você. O texto é bem claro também em dizer que a obra se manifestará e aquele grande dia declarará. Que grande dia seria esse, queridos? Aleluia. Que grande dia será esse? O grande dia onde Deus, aleluia, aleluia, naquele grande dia que Deus colocará e mostrará. E como é que Deus, aleluia, mostrará? O Espírito Santo está dizendo algo aqui para dizer a vocês, veja. E a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia declarará. Que dia é esse? Pare para pensar comigo. E o Espírito Santo está dizendo assim para mim, filha, é o dia do arrebatamento. Porque muitos estão pregando um falso evangelho. Muitos estão vivendo um falso evangelho. E quando houver o arrebatamento, e essas pessoas ficar, dizer, por que você ficou? O dia, aleluia, para muitos aqui, o Espírito Santo, eu pensava que era naquele dia onde Deus vai entregar as obras, mas aqui, quando chega o arrebatamento, ali, aleluia, vai ser declarado sim, Deus vai dar as pedras, também é da parte do trono, aleluia, de Jesus. Mas aqui o Espírito Santo está dizendo assim, filha, é no dia do arrebatamento. Antes de dar início à tribulação, sabe por quê? E aí vem os versículos abaixo para a gente entender. E aí o Espírito Santo está testificando, falando. Aleluia. O dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. Aleluia. Aleluia. Renamanaiaçu. Porque o porquê que pelo fogo? Aí o Espírito Santo está dizendo assim, olha, quando a pessoa for arrebatada, ela vai ser arrebatada, mas ali elas já vão passar pelo trono de Jesus, onde ela vai ver aquilo que ela fez. Mas existem pessoas que vão ficar. Existem pessoas que vão ficar. E vão dizer assim, quem são? Essas pessoas não pregavam o evangelho. O porquê que ela ficou e Jesus não levou? Porque o coração dela estava corrompido. O texto é bem claro em nos dizer, aleluia, para você entender. O versículo 14 diz assim, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Entenda, essa pessoa, ela vai receber, porque ela viveu uma vida de renúncias na terra, viveu uma vida cada vez mais mediante a vontade de Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho, oh aleluia, e naquele grande dia, oh aleluia, no momento onde estiver no tribunal de Cristo, onde esse tribunal de Cristo é onde Jesus vai entregar os galardões, querido. Essas pessoas, elas vão, aleluia, aleluia, vão receber pedras. Mas existem algumas pessoas, Claudinho, mas os dois falam sobre fogo, mas o fogo que fala aqui, oh aleluia, o fogo que fala no versículo 15, fala da grande tribulação. E foi aí que o Espírito Santo bradava dentro de mim. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Como será salvo? Se por acaso estiver já no trono, não tem como. Então, será salvo é aqui, será. Mas se arrepender, aquele que ficar aqui na terra, aleluia,
e se arrepender, porque tem pessoas, aleluia, que estão pregando o evangelho, aleluia, e vão ficar, quando chegar o momento dela ficar, ela vai tomar consciência daquilo que ela fez, ela vai lembrar de tudo, o Senhor vai falar, dentro dela vai ter aquele sentimento de desespero dentro dela, porque eu fiquei. E quando ela entender isso, alguns não vão se arrepender e outros vão se arrepender. E esses que se arrepender, aleluia, será salvo. Mas antes de ser salvo, querido, vai ter que passar pela tribulação. Como assim, Claudiane? Vai ter que enfrentar aquele fogo. Vai ter que enfrentar muita coisa. Se não morrer antes, aleluia, amém, já vai logo. Mas, aleluia, se conseguir se esconder, se conseguir aleluia, se cuidar de certa forma para que não tenha sido morto por causa do evangelho, porque a grande tribulação é isso. Aí o que é que acontece, queridos? Aleluia, vai ter que esperar até Jesus voltar. São 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio, aleluia, de uma grande tribulação como nunca se ouve na terra. Mas o mais impressionante é o versículo 16, que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E o porquê que eu digo isso para vocês? Que é necessário, aleluia, a mudança de mente, arrependimento. Porque o próprio texto, o versículo 16, responde todos os outros. Porque se tiver com ganância, tiver com ego, com soberba, aqui, estiver andando segundo a tua carne, aqui já revela. O versículo 16 deixa bem claro. Aquele que estiver andando segundo a sua carne, aleluia, o versículo 16 já diz. Porque vocês são um templo de Deus, templo do Espírito Santo. O texto deixa bem claro, queridos, transparente como água, para que você entenda, aleluia, aleluia, que aqui, aleluia, é revelado o verdadeiro evangelho. Porque aqui quando diz, aleluia, ele diz assim, olha, se você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te guiar para o verdadeiro evangelho, que é Cristo. Mas aqueles que estão andando segundo a carne, como vão ouvir a voz do Espírito Santo se eles estão andando segundo a carne? Não tem matado a carne. Tem alimentado o tempo todo a carne. Aleluia. O Senhor nos convida a viver o verdadeiro evangelho. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ele está deixando bem claro aqui o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo. E se essa pessoa, mesmo assim que venha passar pela grande tribulação, não se render a Jesus, não se arrepender de verdade, não se arrepender, Deus o destruirá. Como? Num lago de fogo, queridos. Vão ser para condenação. O texto é bem claro em nos mostrar que o homem, aleluia, o ser humano, que não se rende a Jesus Cristo está condenado. Ah, quem é você, Claudine, para dizer isso? A própria palavra diz isso. E tem pessoas que dizem assim, é uma Bíblia, você está dizendo que é uma Bíblia, é um livro só. Eu só digo para vocês, eu não quero pagar para ver não, viu, queridos? Se você quer pagar para ver, fique à vontade. Mas eu sei, aleluia, o meu Jesus, eu sirvo a Ele, eu sei quem é que fala comigo. Não quero pagar. É como se diz assim, tem certeza? Deixa acontecer. Tem certeza que você vai deixar acontecer? Porque quando chegar naquele grande dia, não vai ter como se arrepender não. Quando eu digo grande dia, eu tô falando lá no lago de fogo mesmo, viu, queridos? Porque ainda até na grande tribulação, ainda vai ter pessoas que podem se arrepender antes de ser implantada a marca da besta. E a palavra é bem clara. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, é por amor e não por ganância. Tem que ser por amor. Pare de se preocupar com 120, 100 anos, 80 anos, não sei quantos anos você vai viver aqui na terra. Pare de ficar o tempo todo pensando nesses anos. Claudine, mas está nesse mundo. Quantas pessoas dizem isso?
Ah, Claudina, tem que viver, eu tô nesse mundo, o mundo tá aqui, sim, mas o mundo jaz do maligno, entenda, Jesus venceu, sim, mas Jesus está preocupado com a tua alma, para que tua alma não fique contaminada com esse pecado, com tudo aquilo que, aleluia, esse mundo que jaz do maligno tem para oferecer. E quando você tá vivendo a sua vida, aleluia, achando que tá tudo ok, tudo certo. Tem certeza que é isso que você quer? Tem certeza que é isso que você, aleluia, quer viver para sempre, a eternidade, sempre, sempre? Onde você estiver, aleluia, se você tiver como fechar os seus olhos, fecha os teus olhos e tampa com a tua mão. Fecha os teus olhos e tampa com a mão. Você vê alguma coisa? Você vê algo? Se você fizer isso, você não vê nada na tua frente. É assim que vai ser o lago de fogo. Porque quem é a luz? Jesus. Quem é a luz? O próprio Deus. Quem é a luz? O Espírito Santo. Lá em Gênesis, para você entender. Aleluia. O Espírito Santo está mandando ler, eu vou ler. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era assim forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Entenda, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E Deus disse, haja luz, e houve luz. Havia trevas? Havia, queridos, na terra. Mas quando o Senhor disse, haja luz, houve luz. E quem é a luz? Jesus mesmo disse, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, quem vem a mim, aleluia. Jesus disse, ele é a luz é ele. Quem não for para ele, aleluia, viverá eternamente, aleluia, na escuridão. E não é só na escuridão no lago de fogo, que é algo eterno, mas se for aqui na terra, aleluia, é uma escuridão, uma cegueira espiritual, uma escuridão onde acha que está tudo certo, tudo bem, mas a tua alma está com um vazio enorme. Um vazio que só pode ser preenchido por essa luz. Porque quando você se rende, aleluia, Jesus, sabe o que é que acontece? Aleluia, essa luz, aleluia, é acesa dentro da tua alma, dentro do teu coração. Essa luz resplandece dentro de você. E aí o Espírito Santo, é como se Deus dissesse assim, quando você diz assim, eu aceito, eu creio em Jesus Cristo. Eu aceito ele como meu salvador. Agora imagina, queridos, um lugar tá tudo escuro, que é dentro do teu coração, dentro da tua alma. E chega um momento que o Senhor acende uma luz. Aí o Senhor diz assim, ó, declarando, haja luz dentro dela, haja luz dentro dele, que é o Senhor Jesus. E aí é preenchido. O vazio que você sentir é preenchido. Porque ali está claro. Mas quando acende a luz, e o Espírito Santo está mandando dizer para vocês, quando acende a luz, aí, aleluia, o Espírito Santo vai habitar dentro de vocês, mas quando ele chega lá, queridos, mesmo que a luz esteja lá, que é o Senhor Jesus, mesmo que tenha acendido, mas está uma bagunça. Tá tudo bagunçado, queridos, cheio de poeira, tem coisa cheia de poeira, tem algumas coisas, tem alguns compartimentos que tem algumas portas, que a chave se perdeu. Tem tanta coisa dentro dessa pessoa. E aí o Espírito Santo vai começar a trabalhar. E o Espírito Santo está me mostrando isso. Dizendo assim, filha, quantas pessoas, quando acendi, quando foi aceso esse haja luz, aleluia, mas o ambiente, mesmo que claro, aí agora quando está claro que dá para ver. Imagina comigo, você está chegando num determinado lugar, tá tudo escuro, você não enxerga nada, não sabe como é que tá o lugar, tá tudo escuro. Mas quando acende a luz, você percebe que tá tudo sujo, bagunçado, desorganizado, cheio de poeira, móveis quebrados, tanta coisa quebrada. Tanta coisa assim. Aleluia. É assim, queridos, que está muitas das vezes dentro de nós. Quando a gente se rende a Jesus, o Espírito Santo vai trabalhando dentro de cada um de nós. Tem mobílias que estão quebradas, ele vai ter que trocar. Porque tem coisas que ele precisa trocar.
Tem mobílias que ele só vai consertar porque não está quebrada. Tem coisas que estão sendo cheias de poeiras que ele precisa limpar. Tem coisas, aleluia, que estão velhas demais que precisa ser jogado fora. Tanta coisa dentro de vocês, tanta coisa dentro de cada ser humano, as pessoas não compreendem. Jesus veio para curar a alma, as almas, queridos. Ele veio livrar da condenação eterna, e livrar da condenação eterna é tratar, é limpar, purificar a alma. Quando ele diz, encontrareis descanso para a vossa alma, ele está deixando bem claro, queridos, que é a alma da gente que o Senhor se preocupa. Claro que Deus olha para todos os compartimentos, corpo e alma. Mas quando tua alma está sarada, no teu corpo vai refletir. Quando tua alma estiver sarada, teu corpo vai refletir. Tem pessoas que estão feridas na alma e está repercutindo no corpo. Está repercutindo no corpo, onde pessoas vivem com situações, com isso e com aquilo no corpo, enfermidades. Mas é a alma, queridos. Uma alma ferida, oh, aleluia, repercute no corpo. E não só no nosso corpo, mas, aleluia, uma alma ferida daquilo que o inimigo vem fazendo na vida de muitas das pessoas, começa a gerar maldição hereditária, porque a pessoa começa a agir em pecado. Quando a pessoa tem uma alma ferida, ela começa a agir em pecado. E aquele pecado que ela comete, começa a ser passado de geração em geração. De geração em geração. Tudo aquilo que você faz hoje vai repercutir nos teus filhos, nos teus netos, nos teus bisnetos. E todos aqueles que irão de nascer. Você é responsável por eles. Não esqueça disso. E por que naquela geração eles se preocupavam tanto? Abraão queria um filho para deixar a sua geração aqui na terra. Ele queria tanto um filho e Deus disse que ele ia receber. Mas quando a gente tenta dar o nosso jeitinho, que é diante do pecado, ele colheu consequências. Quando ele colheu quando ele teve um filho, né? Ismael. Então, aquele Ismael foi, de certa forma, um filho para ele, tudo bem. Mas aquele foi concebido no ato do pecado, e o pecado gera morte, e a morte, aleluia, ela gera consequências, né? Que é a morte, mas algo muito pior, para vocês terem ideia. A geração de Abraão, que vem de Isaac, é o povo de Israel. E de Ismael são os outros. Os redores que são contra Israel. Todos aqueles países que sempre perseguem Israel. Aleluia. Todos esses ao redor de Israel. Para você ter ideia. Então, dentro de Ismael, aleluia, gerou uma inveja. Gerou algo grande. Ah, mas Claudiane, aleluia. Só porque eu tô falando, tô recebendo ataque. Jesus. Tá repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Mas, o que aconteceu dentro de Ismael? Dentro dele, mas Abraão expulsou ele. Entenda, não teria como Ismael ficar lá. Tudo aquilo que Abraão fez, ele não já gerou, ele arcasse com as consequências de tudo aquilo que ele tinha feito. Se era um filho, não poderia viver juntos. Por quê? Porque pode ter certeza, Ismael ia matar Isaac. Ele ia matar. Então, por isso que Deus mandou e falou a Sara, por isso que Sara disse, não, tem que ser colocado fora, tem que ser tirado daqui. E Deus disse a Abraão, não ouça a sua mulher, porque Deus já sabia o coração de Ismael. Deus já sabia. E o que eu digo para você, é necessário você compreender que a ganância, a soberba, a inveja, tudo isso não provém de Deus, mas sim mediante o pecado e tudo aquilo que vem do inimigo. Porque o inimigo em si, ele traz dentro do coração das pessoas tudo isso para que elas venham viver de forma errada. Então entenda, Deus, ele traz alegria, traz luz dentro da tua alma, dentro do teu coração.
Mas o inimigo traz o quê? Trevas. Enquanto você permanece nas trevas, aleluia, glória. Pode ter certeza. Enquanto você permanece nas trevas, pode ter certeza. Você não vai encontrar a alegria e a paz que tanto você busca. Você pode depositar em qualquer outras coisas, mas você não vai encontrar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Aleluia. Querido Deus, querido Papai, é na autoridade do nome de Jesus Cristo que eu entrego, Senhor. Entrego em tuas mãos essa live, a palavra, todos que entraram aqui, todos que ouviram, que vão assistir, Pai, depois. Pois tudo pertence a Ti, a glória é Tua, o mover é Teu, tudo pertence a Ti. Glorificado é o Teu nome, grandioso, Senhor. Oh, Papai querido, eu só tenho que te agradecer. Te agradecer pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo. Oh, Espírito Santo, continua falando mais e mais conosco. Te entregamos esse dia abençoado, mais e mais, Senhor, para que estejamos mais e mais na Tua presença. Oh, Senhor, blinda a minha vida, blinda a minha família, blinda todos que estão aqui, blinda os familiares deles também, ó Pai, a parentela, todos, ó Pai. Colocando, Pai, anjos acampados ao nosso respeito para nos guardar em todos os caminhos. Ó Senhor, nos livra, Senhor, de todo ataque espiritual, nos revestindo, Pai, com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, Senhor, o escudo da fé, a espada, Senhor, do Espírito, aleluia, que é a Tua palavra, e calçar os calçados da preparação do Evangelho da paz, Senhor, que vem tudo, Pai, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, Senhor, principalmente, Pai, eu peço, Pai, que essa armadura antiga, Pai, que está ferida, que está acabada, Senhor, tira ela e coloca essa nova armadura sobre todos nós, em nome de Jesus Cristo, para que venhamos enfrentar, Senhor, esse dia, oh, aleluia, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, e você diz, amém. Que Deus continue abençoando você cada vez mais, e até amanhã, em nome de Jesus, cada vez mais juntos aqui, né, o Espírito Santo, eu e você. Não esqueça de compartilhar para todos aqueles que você sentir no seu coração, tá bom? Porque Deus também, tenho certeza que vai querer falar com eles. Amém? Que Deus abençoe e um grande abraço.